Como estudar o Espiritismo? Como começar? Por que livro devemos iniciar o estudo? Kardec vai, numa das obras importantes, publicadas por ele em 1861, o Livro dos Médiuns, traçar orientações de como a gente deve estudar o Espiritismo a partir de suas obras. Na obra O Livro dos Médiuns, há um capítulo, o capítulo 3º, denominado Do Método, onde Allan Kardec vai abordar uma sequência para o estudo da doutrina espírita. Vejamos então como ele sugere que devemos estudar o Espiritismo nessa obra, O Livro dos Médiuns. Vejamos então. Diz ele que devemos começar pela obra escrita em 1859, O que é o Espiritismo? Esta obra responde de início à pergunta que é o título da própria obra. O que é o Espiritismo? Aqui ele apresenta uma visão geral do Espiritismo, os seus princípios fundamentais, aquilo que o Espiritismo aborda nos seus mais variados temas e aspectos. Então é uma visão mais ampla, mais geral da obra. Você deve começar por esta visão geral, porque assim você tem uma ideia do que é o Espiritismo e depois você vai aprofundando cada um dos seus temas, cada um dos seus princípios. Então ele sugere que primeiramente você deve ter essa abordagem geral, mais simples, mais superficial do que seja o Espiritismo, para depois, ao longo das suas outras obras, você vai aprofundando cada um dos seus itens. Depois de estudado o que é o Espiritismo, Kardec sugere a leitura da obra O Livro dos Espíritos, uma obra que ele publicou inicialmente em 1857, no dia 18 de abril, como sua primeira edição, uma obra que continha nesta primeira edição 501 itens, para depois reformulá-la, criando a segunda edição da obra, que é a edição hoje conhecida e lida por todos nós, que é a edição de março de 1860, uma obra que tem 1018 itens. Veja o quanto a obra cresceu de abril de 57 para março de 1860. De 501 itens, a obra virou 1018 itens. Então nós devemos debruçar, depois de estudarmos o que é o Espiritismo, nesta obra, O Livro dos Espíritos. Aqui nós encontramos, como ele vai dizer na introdução, no segundo item da introdução, que essa obra contém a doutrina espírita. Então é a obra completa. Toda a doutrina está estruturada na obra O Livro dos Espíritos. Essa obra é tão importante que ela vai dar origem às outras obras fundamentais que Kardec vai produzir. Por exemplo, a obra O Livro dos Espíritos, ela tem 4 partes. A primeira parte, intitulada Das Causas Primeiras, Allan Kardec vai desenvolver numa outra obra, que vai ser publicada em janeiro de 1868, que é a obra A Gênese. Então, para estudar a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec publica uma obra chamada A Gênese, em 1868. A segunda parte do Livro dos Espíritos tem o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Kardec, então, vai desenvolver esta segunda parte, que é a parte científica, fundamentalmente da doutrina espírita, na obra O Livro dos Médiuns, em 1861, que é a obra que desenvolve, que aprofunda esta segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai ser o estudo mais profundo sobre os espíritos. Depois, Kardec publicou uma terceira obra para explicar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte intitulada Das Leis Morais, que vai ser desenvolvida no ano de 64, que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, para estudar a última parte do Livro dos Espíritos, que é a parte intitulada Das Esperanças e Consolações, Kardec escreve a obra em 1865, a obra O Céu e o Inferno. Então, as 5 obras fundamentais, na verdade, são um desenvolvimento da primeira obra fundamental, ou seja, as 4 obras que ele publicou, maiores depois de O Livro dos Espíritos, nasceram para aprofundar o Livro dos Espíritos. Por isso ele vai dizer
lá em O Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Ela está toda ali. As outras obras são um desenvolvimento. Mas para estudar com mais profundidade o Livro dos Espíritos e, portanto, a doutrina espírita, Kardec vai sugerir uma sequência acrescentando uma outra obra pouco conhecida, como nós veremos, que é a Revista Espírita. Então, depois de estudar o Livro dos Espíritos, você deve investigar o Livro dos Médiuns, que, como eu disse, desenvolve a segunda parte de O Livro dos Espíritos. Então, estudado o Livro dos Espíritos, Kardec sugere na sequência que você deve investigar o Livro dos Médiuns. Essa é uma obra, como a gente já afirmou, trata da segunda parte de O Livro dos Espíritos. É a obra em que a ciência espírita é estruturada de uma forma rigorosa, em que as experiências que Kardec fez, que a teoria necessária para compreender os fenômenos espíritas é apresentado na obra O Livro dos Médiuns. Embora ele sugira esta sequência, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, não podemos esquecer que, na verdade, essas leituras podem ser feitas simultaneamente. Você pode fazer uma primeira leitura do que é o Espiritismo, então você faz uma leitura completa da obra, depois você lê, faz uma leitura completa de O Livro dos Espíritos, depois passaria a fazer uma leitura completa da obra O Livro dos Médiuns, mas o tempo inteiro você deve retomar nas suas leituras, buscando relacionar essas obras entre si, já que elas são obras que nos ajudam uma a compreender a outra. Então a gente faz uma primeira leitura nessa sequência, mas voltamos a estudar com mais profundidade cada uma dessas obras, agora buscando as relações que existam entre essas três obras. E Kardec vai, nesse capítulo, sugerir, como nós estamos vendo, que depois de estudado esses três livros fundamentais, você vai abordar a Revista Espírita. A Revista Espírita vai desempenhar um papel muito importante, porque ela serve como uma obra em que se discute uma variedade de temas, de aplicações daquilo que se encontra nas obras anteriores. Então você vai ter na revista uma estrutura mais adequada para você começar a perceber como a doutrina se aplica nas mais diversas circunstâncias da vida, como você deve lidar com os espíritos, como se dão as reuniões mediúnicas e vários outros temas que a gente vai aprofundar, mostrando a importância da Revista Espírita para o estudo do Espiritismo. Então nós vamos começar, como Kardec o fez, sugerindo essa sequência. Comece com o que é o Espiritismo, leia depois o Livro dos Espíritos, leia o Livro dos Médiuns e agora sim você vai mergulhando na Revista Espírita para que ela possa aprofundar toda a temática que foi discutida nessas três obras. Então vamos buscar agora aprofundar um pouco o que contém essa Revista Espírita, a sua importância e como ela é fundamental para você ampliar o seu conhecimento espírita. Vamos lá, vamos aprofundar então a Revista Espírita. Como a Revista Espírita é montada, o que ela é constituída? Ela é a maior produção espírita de Allan Kardec. Como a gente pode ver, a Revista Espírita ela foi escrita de 1858 a 1869. Então, Kardec escrevia fascículos mensais. Cada mês, ele produzia um volume da revista. Reunidos esses volumes, eles constituem 12 livros. Então, veja que é a maior produção de Allan Kardec. Além daquelas 5 obras fundamentais, mais o que é o Espiritismo como uma sexta obra, que são obras densas, volumosas, Kardec produziu 12 volumes da Revista Espírita. Então é, sem sombra de dúvida, a sua maior produção escrita. A revista tem, portanto, 136 fascículos mensais que foram publicados ao longo desse período. No ano de 69, Kardec desencarna, em março de 69. Então nós vamos encontrar no ano de 69 4 fascículos da revista, janeiro, fevereiro e março. E mesmo ele morrendo no dia 31 de março de 69, ele deixou o fascículo de abril pronto. Então nós vamos encontrar até o mês de abril de 69 os 4 fascículos da Revista Espírita que compõem aí o ano de 69 com publicação de Allan Kardec. O que contém então esta revista? Ela aborda muitas coisas importantes. Uma das coisas mais importantes que ela trata e que nos permite conhecer mais de perto é a personalidade do próprio Allan Kardec.
lendo a revista, a forma como ele responde às objeções, como ele responde às cartas que são enviadas pelos leitores, as críticas que lhes são feitas, você vai compreendendo este caráter. O equilíbrio, o bom senso, a habilidade com que Allan Kardec se relacionava com as diversas sociedades espíritas de sua época. Allan Kardec se correspondeu durante o período em que ele esteve à frente do movimento espírita no mundo, com mais de 1000 instituições espíritas no mundo inteiro. Então você vai compreendendo um pouco esta habilidade, esse bom senso, essa capacidade que ele tinha de responder, de tratar as pessoas, de abordar temas espinhosos, temas da atualidade, demonstrando um bom senso invejável. Por isso nós vamos aprendendo a admirar, a respeitar essa pessoa tão maravilhosa que foi Allan Kardec. E a revista vai nos dar essa possibilidade de ir conhecendo um pouco daquilo que foi Allan Kardec. Depois ele vai também tratar do espiritismo. A revista é feita para desenvolver o espiritismo. E ele vai apresentar algumas coisas curiosas. Ele vai mostrar na revista como o espiritismo foi elaborado. As experiências que foram feitas, toda a tratativa das mensagens recebidas pelos espíritos, as evocações que ele fazia, as reuniões que ele participava dentro de Paris, fora de Paris, as viagens que ele fez, levando e conhecendo o espiritismo em várias partes da França. A revista, portanto, vai mostrando como o espiritismo foi sendo elaborado ao longo do tempo. Ela trata, como nenhuma outra, de uma variedade muito grande de fatos, de fenômenos. Nós vamos encontrar ali a mais completa descrição de todos os fenômenos espíritas que Allan Kardec estudou, comunicações, fenômenos físicos, comunicações mediúnicas dos mais diversos tipos, recebidas de toda a parte do mundo. As pessoas mandavam para ele mensagem dos espíritos, relatos de fenômenos mediúnicos que Kardec vai analisar e apresentar na Revista Espírita. Ela também vai discutir os fundamentos da própria ciência espírita e também a sua evolução. Nós vamos encontrar na revista coisas importantes que a gente só vai entender na leitura da revista. Eu vou aqui dar um exemplo para que isso fique bem claro. Kardec, por exemplo, vai em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, tratar do tema possessão. E ele vai, nesse capítulo, dizer que não há propriamente possessos, porque não há uma possessão no sentido de uma coabitação de um espírito no corpo de um médium. Então ele vai recusar o fenômeno da possessão nesse sentido de uma coabitação. Ele vai dizer em O Livro dos Médiuns que não há propriamente uma possessão. O estudioso das obras de Kardec, ao ler a Gênese, publicada 7 anos depois de O Livro dos Médiuns, o estudioso vai encontrar um capítulo na Gênese sobre possessão. E lá na Gênese, Kardec diz o contrário. Ele vai dizer que há possessão. Então o leitor fica achando que Kardec entrou em contradição, que no Livro dos Médiuns ele diz que não há possessão, e que na Gênese ele diz que há possessão. O leitor só vai entender que não há contradição alguma lendo a Revista Espírita. Lá na Revista Espírita, no ano de 1863, Kardec vai estudar os famosos possessos de Morzine e vários outros casos de possessão. E lá na Revista Espírita ele vai dizer que ele teve que mudar o seu pensamento, chegando à conclusão de que haviam possessos, e que a possessão era um tipo de mediunidade, e que poderia ter tanto a possessão por um bom espírito, quanto a possessão por um mau espírito. A possessão, portanto, era um novo fenômeno mediúnico que ele acabava de investigar. Diferente da psicografia, por exemplo, em que o espírito faz uso apenas da estrutura nervosa do médium necessária para escrever, ou na psicofonia, que o espírito faz uso apenas dos recursos da fala do médium, na possessão, o espírito faz uso de todo o corpo do médium. Então ele enxerga pelo corpo do médium, ele escuta pelos ouvidos do médium, ele usa os recursos orgânicos como um todo, como se ele coabitasse com o médium naquele novo fenômeno. Então Kardec vai dizer que o médium de possessão é um médium
diferente. Ele é capaz de ceder todas as suas faculdades orgânicas para que o espírito comunicante faça uso dessas faculdades. Então Kardec descobre que a possessão é um fenômeno mediúnico novo, e ele vai, portanto, na revista fazer esses estudos e fazer essa alteração em O Livro dos Médiuns. Que ele não faz uma alteração mudando a edição de O Livro dos Médiuns, ele deixa O Livro dos Médiuns do jeito que estava, não fez nenhuma alteração. Na Gênese ele faz definitivamente esta alteração, mas ele já comenta na revista que ele precisou fazer esta mudança, demonstrando como uma ciência evolui, como uma ciência progride. Então nós vamos encontrar esse caráter científico de progresso demonstrado pelo próprio Kardec na Revista Espírita. Um fenômeno novo surgiu, ele faz os ajustes necessários na teoria para explicar este novo fenômeno. Daí nós vamos ter possessão em A Gênese e não vamos ter a possessão em O Livro dos Médiuns, demonstrando como um cientista trabalha, fazendo pequenos ajustes na sua teoria para se adequar aos fenômenos. É assim que a ciência se desenvolve e cresce, é assim que ele faz e nos mostra na Revista Espírita. Como nós vimos, a revista tem esse papel fundamental na elaboração desta ciência espírita. Kardec sempre utilizou a revista para nos mostrar como a ciência espírita cresce e se desenvolve ao longo da sua produção científica. Nós citamos esse exemplo aqui da possessão, que é um exemplo muito importante, muitas vezes as pessoas não sabem desse exemplo, mas há outros exemplos que são muito relevantes para a gente entender que o Espiritismo é uma ciência que progride, mas ela progride segundo critérios científicos, não é apenas a invenção de uma novidade. Kardec tomou todo o cuidado. O que fez Kardec mudar com respeito à possessão não foram ideias que surgiram porque alguém propôs, foram fatos. Novos fenômenos surgiram que o obrigaram, portanto, a fazer esta alteração como faz a ciência. Uma ciência olha sempre para a experiência, para o domínio dos fatos, para fazer os ajustes necessários na teoria. Veja que foram pequenos ajustes. Ele descobriu que havia um novo fenômeno mediúnico que precisava, portanto, de um tratamento diferente. Havia, portanto, possessão. Mas não a possessão simplesmente como a ação de um espírito mau dominando uma pessoa. Não, ele faz o ajuste e percebe que era um novo fenômeno mediúnico, em que o médium cedia não apenas um determinado recurso orgânico para o espírito comunicante, a voz ou a capacidade de escrever, mas cedia todo o seu corpo. Então ele percebeu que era um tipo de mediunidade muito mais profundo. O médium de possessão, portanto, é um médium que oferece todos os seus recursos ao espírito comunicante, diferente do médium psicógrafo, diferente do médium falante. Por exemplo, Kardec relata vários médiums psicógrafos que durante a psicografia estão conversando. Médiuns psicógrafos mecânicos que eram capazes de ceder ao espírito comunicante a sua habilidade de escrever e, no entanto, continuavam com as outras faculdades à sua disposição. Então, eles podiam escrever e, ao mesmo tempo, estar conversando, ou escrever e, ao mesmo tempo, estar fazendo uma outra coisa. No caso do médium de possessão, não. O espírito faz uso de todos os recursos físicos do médium. Então, era um fenômeno mediúnico diferente, que precisava, portanto, de uma explicação diferente da que fora dada em O Livro dos Médiuns. Nós vamos encontrar isso em outras partes, com outros exemplos. Há um exemplo muito importante na revista, que é a explicação que Kardec vai dar do fenômeno mediúnico de leitura, que as pessoas costumavam fazer, de leituras de mão, ou da capacidade que tinha o médium de fazer uma leitura da vida do indivíduo tocando em algum objeto. Então era muito conhecido na época de Kardec que alguns médiuns usavam objetos brilhosos. Por exemplo, fazia a leitura da vida da pessoa olhando num copo. Então esse fenômeno era muito conhecido. Alguns médiuns colocavam um copo em suas mãos e a partir desse copo ele costumava descrever a vida da pessoa, dar conselhos, olhar a saúde da pessoa, como a pessoa estava. Então, quando Kardec vai pela primeira vez investigar esse fenômeno de leitura ou de análise da vida de uma pessoa a partir de algum objeto, Kardec, nos primeiros estudos, conclui que o objeto era desnecessário.
que não havia necessidade daquele médium utilizar um copo para isso, que o copo podia ser descartado, que o médium poderia entrar no seu estado de transe mediúnico e fazer o estudo da pessoa, a análise da pessoa, sem precisar do copo. Então essa foi a primeira conclusão que Kardec vai ter na revista ao estudar esse fenômeno. Mais tarde, na medida em que ele vai aprofundando esse estudo, ele vai concluir que o copo era importante. O copo era o disparador do processo, ou como a gente diz, o catalisador, o equivalente a um catalisador numa reação química. Por exemplo, se você quer combinar o oxigênio com o hidrogênio, você precisa passar uma corrente elétrica para formar a água. Então você vai combinar hidrogênio com oxigênio para dar origem à água. Se você não passar a corrente elétrica, o oxigênio não se combina com o hidrogênio para dar a água. Mas essa corrente elétrica não vai participar da formação da água. Aquela corrente elétrica não compõe a água. Ela serviu apenas para desencadear o processo, dar início ao processo de ligação do hidrogênio com o oxigênio. Então Kardec vai perceber que esse objeto que o médium utilizava, este copo, esse objeto luminoso que ele utilizava para começar o processo de comunicação com o espírito a fim de fazer uma leitura, uma descrição da vida da pessoa, era muito importante. Então esse objeto luminoso, aquele copo, servia para disparar, para dar início ao processo. Se o médium não fizesse uso daquele copo, ele não conseguia disparar aquele processo mediúnico. Então Kardec mostra que o copo era importante naquele tipo de fenômeno. Então há aí na revista uma descrição desta evolução. Seus primeiros artigos, ao estudar esse fenômeno, descartam o uso dos objetos acessórios. Nos seus artigos, meses depois, quando ele vai investigar com mais profundidade o fenômeno, ele coloca a importância desse copo como elemento que dispara o processo mediúnico. Veja, assim é uma ciência, assim as teorias sofrem ajustes de acordo com o estudo experimental que se faça dos fenômenos mediúnicos. Kardec vai demonstrando isso na Revista Espírita. Ali a gente aprende, portanto, como o Espiritismo é elaborado, como ele foi construído por Allan Kardec ao longo do tempo que ele esteve à frente da construção da doutrina espírita. Há vários outros exemplos importantes para nos mostrar a importância de estudar a Revista Espírita. A gente não ficar apenas nas obras fundamentais produzidas por Allan Kardec, que são as obras mais divulgadas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo, a Gênese. Nós temos que estudar a revista, porque a revista é a maior produção. É nela que nós encontramos esse detalhamento que aprofunda a forma como Kardec elaborou esta ciência muito importante para todos nós. Agora vamos entrar um pouco mais na estrutura da revista. A gente vai trabalhar um exemplo da Revista Espírita, a Revista Espírita de março ou de junho de 1860, para a gente ver o que ela contém, para que vocês entendam um pouco a importância da Revista Espírita para o estudioso da doutrina espírita. Vejamos um exemplo, que é a Revista Espírita aqui de junho de 1860. Como vocês podem observar, a revista é mesmo uma revista, ela tem uma variedade de temas, ela não é como um livro, que você tem um começo, meio e fim, que você precisa ler o livro como um todo numa sequência ordenada. Não, ela é como qualquer revista, ela contém, como qualquer revista, um conjunto de temas diferentes, situações diferentes. Vejamos aqui um exemplo. Ela tem, por exemplo, o chamado Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse boletim é muito importante, porque nesse boletim é uma espécie de ata de como é ou como aconteceram as reuniões da Sociedade Espírita de Paris. Ali você tem informações do contexto da reunião. Por exemplo, ali Kardec informa numa mensagem recebida quem foi o médium que ditou aquela mensagem, o que às vezes você não encontra quando você lê lá no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, o nome do espírito que escreveu a mensagem, às vezes ali não aparece quem foi o médium. Lá na revista você fica sabendo quem foram os médiuns, como aconteceu a sessão, o que aconteceu ali na sessão que é importante destacar. Então Kardec, por exemplo, num dos boletins, ele vai narrar que durante uma comunicação de São Luís, um espírito imperfeito entra no meio, interfere na comunicação,
Kardec, então, chama a atenção do espírito, depois vai conversar com o São Luís para discutir o que aconteceu com aquela interferência no meio da comunicação. Então, detalhes das reuniões da Sociedade Espírita de Paris, que você vai conhecendo dentro desse capítulo, ou desse tema da revista, chamado Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ali nós temos, por exemplo, alguns artigos. Veja, o Espiritismo na Inglaterra. Kardec discute, nesse ano de 1860, nesse mês de junho, como é que estava o Espiritismo lá na Inglaterra. Temos ali, por exemplo, um texto sobre o espírito falador, o espírito e o cãozinho, o espírito de um idiota. Veja, temas diferentes, artigos diferentes que abordam várias questões que estão acontecendo na atualidade, que acontecem nas sociedades espíritas, mensagens que Kardec vai aprofundar e estudar. Aqui há uma seção muito importante, chamada Conversas Familiares de Além-Túmulo. O que são essas conversas familiares? Kardec tem um cuidado muito importante de receber dos diversos grupos familiares mensagens que as pessoas recebiam no interior de suas famílias. É muito comum no século XIX que as famílias se reuniam nas suas próprias casas, realizando suas reuniões. E nessas reuniões eles recebiam as comunicações dos espíritos e enviam para Kardec essas comunicações. Então, Kardec analisa mensagens que foram recebidas nos seios das famílias espíritas. Por isso o título Conversas Familiares do Além-Túmulo. Aqui nós vamos ter outros temas: medicina intuitiva, um grão de loucura, tradição muçulmana, mostrando a variedade de temas que Kardec vai abordando. Um erro de linguagem por um espírito. Essa mensagem é curiosa, por quê? Porque alguém manda para Kardec o questionamento de que houve um erro de linguagem escrito por um espírito numa mensagem. E Kardec, então, vai fazer toda essa discussão. Há na revista também explicações que Kardec vai dando sobre questões que aparecem nas outras obras. Por exemplo, existe uma questão de O Livro dos Espíritos muito importante que vocês todos devem conhecer, que é a questão número 2 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: como se pode definir o infinito, ou o que é o infinito? Kardec ali tem a resposta sobre o que é o infinito. Um leitor manda para ele uma carta questionando esta questão. Então Kardec vem e explica a questão número 2 de O Livro dos Espíritos. Então há questionamento que as pessoas fazem, mandam para ele e ele responde na Revista Espírita. Há um questionamento muito curioso que a gente vai tratar aqui para vocês observarem a importância desta Revista Espírita. Tem um leitor que manda para Kardec o seguinte questionamento: será que Nero, o grande imperador romano, que botou fogo em Roma, poderia numa vida anterior não ter cometido crimes? Olha que pergunta capciosa que o leitor mandava para Allan Kardec. Porque o leitor sabia que o Espiritismo defende a tese da não retrogradação da alma, de que a alma não regride nunca, que ela sempre avança. Então o leitor pergunta para Kardec: será que Nero, antes de ter sido Nero, numa vida anterior, ele podia ter cometido menos crimes do que cometeu sendo Nero, incendiando Roma, matando vários cristãos? Olha que pergunta importante. E a resposta de Kardec é admirável na Revista Espírita. Ele vai responder que sim, que Nero pode, numa vida anterior, ter cometido muito menos crimes do que cometeu como Nero. E Kardec, então, vai explicar o princípio da não retrogradação da alma. Não é pela quantidade de crimes ou de erros que você comete que você consegue medir o grau evolutivo de um espírito. Um espírito orgulhoso, vaidoso, pode numa vida cometer menos crimes do que numa vida seguinte. Tudo depende de circunstâncias, de oportunidade. Então, um indivíduo orgulhoso, com raiva, com ódio, pode numa vida, dadas as circunstâncias da vida dele, não cometer crimes por falta de oportunidade. Ele pode ter nascido num ambiente difícil, ele pode ter dificuldades físicas, biológicas, ou mesmo medo, receio de botar para fora toda aquela animosidade dele naquele contexto que ele está vivendo. E numa vida seguinte ele vem com poder, com dinheiro. Então, crimes que ele não conseguia cometer na vida anterior porque não tinha recursos, na vida seguinte ele poderá
cometer, porque agora ele tem oportunidades e recursos que ele não tinha antes. Ele regrediu, diz Kardec, de forma nenhuma. Porque o que vale são as emoções, os sentimentos, o seu mundo íntimo. O seu mundo íntimo não regrediu. Ele tinha o germe da maldade, os sentimentos de egoísmo, de orgulho acerbados, a violência interna, que só estava esperando a oportunidade para desabrochar. Então não houve uma retrogradação desse espírito, ele não regrediu, quando numa vida seguinte ele cometeu mais crimes do que uma vida anterior. A retrogradação não é possível. Nenhum indivíduo que tenha emoções boas numa vida perderá essas emoções boas na vida seguinte. Mas aquele que tenha emoções ruins numa vida, pode na vida seguinte continuar com elas, até que ele mude o seu mundo emocional. Enquanto ele não muda esse seu mundo interior, essas suas emoções, ele pode cometer crimes que antes ele não havia cometido. Daí a importância de você vigiar esse seu mundo interior, conhecendo para fazer as mudanças necessárias. Então, se você guarda raiva, se você guarda ódio, se você guarda esses desequilíbrios no campo da emoção, pode ser que agora você não está cometendo crimes por falta de oportunidade. Mas muito cuidado, que quando a oportunidade surgir, pode ser que você não resista a essas suas emoções desequilibradas. Daí a importância de você trabalhar essas emoções, mudar essas emoções, construir novos sentimentos, para que você não seja pego pela oportunidade. Se você não muda os sentimentos ruins e a oportunidade surge, pode ser que você acabe cometendo crimes que antes você não cometeu. Então veja, na revista, Kardec, ao explicar o princípio de não retrogradação da alma, ele está respondendo a uma pergunta muito importante feita por um leitor. Então a revista serviu muito para Kardec tirar as dúvidas dos leitores, que mandavam perguntas para ele, e ele respondia de forma admirável. Ou então ele pegava um artigo que saía no jornal da época, que saía na imprensa, e ele analisava, comentava esse artigo. Vamos dar um exemplo. Kardec lê um artigo no jornal que descreve um assassinato cruel. Uma criança de 8 anos de idade, brincando com os seus amiguinhos, os convida para entrar num baú. 5 amiguinhos dela entram no baú, ela senta em cima do baú, tampando o baú, e espera os 5 amiguinhos morrerem. Então, uma criança de 8 anos mata 5 outras crianças, trancando-as no baú, sentando em cima e esperando que as crianças morressem. Então, Kardec lê esse relato no jornal e vai, então, discutir isso, tratar dessa temática. E buscando compreender o que levou uma criança de 8 anos a cometer um crime tão hediondo como esse. E Kardec evoca, então, o espírito protetor dessa criança, evoca os espíritos para que expliquem, para que relatem o que aconteceu, o que estava por trás desta cena. Por que essa criança fez isso? Eu não vou dar aqui a resposta que Kardec deu para essa questão. Vou deixar que vocês busquem na internet e encontrem esta passagem descrita por Allan Kardec na Revista Espírita. Apenas quero provocá-los mostrando a importância de se estudar a Revista Espírita e como ela é rica de informações, de conteúdos que nos ajudam a compreender o Espiritismo na prática. Como é que o Espiritismo interpreta a vida, como o Espiritismo é útil para nos ajudar no relacionamento humano, a entender os conflitos sociais, a entender os problemas da sociedade. Uma outra questão, Kardec lê num artigo de um jornal que determinada comunidade na Suíça, há mais de 50 anos, não tinha nenhum relato de nenhum tipo de crime, por mínimo que fosse. A delegacia de polícia desta comunidade jamais em 50 anos tenha recebido nenhum tipo de queixa, jamais precisou agir. Nem num roubo simples, numa agressão, numa injúria, numa difamação, nenhum tipo de relato apareceu nessa delegacia de polícia dessa comunidade na Suíça. E Kardec, então, ao ler esse artigo, fica surpreso. Como você tem uma comunidade que as pessoas vivem em tanta harmonia, com tanto equilíbrio, e ele então vai
evocar os espíritos para que os espíritos expliquem o que estava acontecendo ali. Então nós vamos encontrar a explicação dada pelos espíritos a Kardec a partir desse texto de um jornal que saiu na sua época. Então a revista tem esses detalhes importantes, análise de contextos da época à luz do Espiritismo. Ela é também o mais rico repositório sobre o movimento espírita da época. Ali Kardec faz as estatísticas dos grupos espíritas que existiam lá no século XIX, a estatística dos espíritas, do crescimento do movimento espírita, como o movimento espírita crescia no mundo inteiro. Então nós vamos encontrar isso na Revista Espírita. Então é uma coletânea de estudos muito importantes sobre a aplicação do Espiritismo, o movimento espírita, o crescimento e a evolução da doutrina espírita. É uma obra admirável que a gente precisa estudar com muita atenção. E agradável, porque no formato de revista, ela vai nos dando condições de ler aos poucos. Então você pode abrir a revista, ler um artigo de 1 página, 2 páginas, ler uma mensagem, uma análise de Kardec, depois volta a ler de novo. Então não há uma necessidade de uma leitura em sequência, em ordem. Você pode abrir a revista, escolher o artigo que lhe interessa e fazer aí o estudo, como a gente faz com as revistas que encontramos nos dias de hoje. Com uma diferença, toda a revista espírita é uma revista de estudo. Ali Kardec vai abordar aquilo que é necessário para você compreender com mais profundidade a obra que ele produziu. Então a revista é especial e essencial para que a gente estude mais o Espiritismo. Embora a gente sabe que as pessoas não estão muito acostumadas ao estudo de tantas obras, a revista são 12 volumes, mas é muito importante que quem queira de fato aprender Espiritismo, estude essas obras de Kardec. Veja que nós temos aí, se nós fizermos uma contagem, pelo menos da grande produção, tirando os pequenos opúsculos que ele escreveu, como Espiritismo na sua mais simples expressão, ou a famosa primeira edição do que daria origem ao Livro dos Médiuns, as instruções práticas, nós vamos ter aí as 6 obras volumosas fundamentais que ele produziu, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, essas 6 grandes obras fundamentais, e mais os 12 volumes da Revista Espírita. Então, se nós contarmos, nós temos aí pelo menos 18 obras volumosas de Kardec que nós temos que estudar. Quem quer conhecer Espiritismo não pode deixar de estudar esses 18 volumes fundamentais publicados por Allan Kardec. Preocupados com isso, com a possibilidade da gente facilitar esse estudo, há muito tempo que nós debruçamos sobre as obras de Kardec. Vocês podem perceber, nós somos apaixonados por Kardec, num bom sentido de apaixonado, alguém que gosta das obras de Kardec, que se dedica a esse estudo, desde quando estávamos na universidade, fazendo o nosso curso de física, depois quando fizemos o nosso mestrado e doutorado na Unicamp, nós nos dedicamos a estudar Kardec, tanto em português quanto em francês. Preocupados em facilitar esse estudo, nós, junto com um grupo de amigos, criamos o que nós chamamos de Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, o IPEAC, ipeac.com.br, que facilita o estudo das obras de Kardec. Aproveitamos então aqui a parceria que estamos fazendo com o Kardec TV para divulgar esta oportunidade de estudos que nós colocamos para todos vocês. Vejamos então um pouquinho o que este IPEAC pode facilitar o estudo das obras de Kardec. É muito simples, você entra na página ipeac.com.br e você vai cair aí neste nosso site. Quem quiser estudar Kardec, aqui encontra todas as obras de Allan Kardec, tanto em português quanto em francês. Tudo aquilo que Kardec produziu e que está à disposição do leitor aqui. Ele pode, inclusive, estudar online. Mas há uma diferença. Aqui, ele pode pegar a obra completa, mas ele também pode usar este link que se encontra aqui, neste menu à esquerda, chamado Roteiro de Estudos, Estude Online, e aqui ele vai encontrar as obras organizadas de uma forma especial.
como eu vou mostrar aqui. Aqui não tem apenas as obras, mas elas estão unidas entre si, elas estão ligadas entre si, de uma forma que eu vou mostrar aqui, facilitando o estudo do leitor. Por exemplo, se você escolher a obra O Livro dos Espíritos, então você escolheu essa obra, e você deseja, por exemplo, estudar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que você tem dificuldade de entender, por exemplo. Você leu uma pergunta do Livro dos Espíritos e descobriu, olha, está difícil entender essa pergunta. O que será que Kardec quis dizer aqui? Então vamos dar um exemplo. Você está lá estudando Deus. Aí você quer estudar, por exemplo, os atributos da divindade. Você está diante desse tema. E você quer abrir lá, por exemplo, a pergunta número 10. Então eu vou abrir aqui a pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos. Olha que pergunta importante. O que Kardec pergunta? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Será que nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? O que é de fato Deus, sua natureza mais íntima? Olha a resposta. Não. Falta-lhe para isso um sentido. Bom, você lê a resposta e fala, meu Deus, o que será que Kardec quer dizer com essa resposta? Falta-lhe para isso um sentido. Então você está aqui na pergunta, você pode inclusive conferir se a tradução que está aqui em português bate com o francês, se você é estudante da língua francesa, conhece a língua francesa, ou tem algum amigo que gosta e que conhece o francês, você pode clicar na bandeirinha aqui da França que você vai ter a pergunta em francês, tal como Kardec escreveu em francês, de forma que você pudesse verificar se a tradução está adequada com o francês. O mesmo você tem aqui com o inglês. Mas voltando então à pergunta em português, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso um sentido. Bom, o que Kardec quis dizer? Kardec explica essa questão em outra obra. Então aqui você tem a outra obra onde Kardec vai explicar. Então aqui na obra A Gênese, como nós estamos verificando, Kardec vai abordar este item, explicando que sentido é esse que falta. E você vai entender, eu não vou ler aqui o texto, que esse sentido que falta é uma faculdade nova. Do mesmo jeito que nós temos as nossas faculdades enquanto homens, a nossa capacidade de refletir, de analisar, tanto as faculdades dadas pelos sentidos orgânicos ligados à percepção, quanto as faculdades intelectuais, a capacidade de imaginar, de raciocinar, de refletir. Kardec vai explicar aqui que para compreender a natureza íntima de Deus, você tem uma faculdade que nós ainda não temos, uma faculdade nova, que ele diz que só os espíritos puros e perfeitos têm essa faculdade. Ora, se nós não temos esta faculdade, não adianta eu tentar compreender agora a natureza íntima de Deus. Eu não vou conseguir. Uma faculdade nova significa algo que não pode ser explicado a partir das faculdades antigas. Para dar um exemplo, que é um exemplo que Kardec dá várias vezes, se você tiver uma pessoa que é cega de nascença, que nunca foi capaz de enxergar, você não consegue fazer que ela compreenda as cores utilizando os outros sentidos. Você não pode fazer com que ela, com o tato, com o olfato, com a audição, entenda o que é uma cor. Ela não vai conseguir. Então ela não vai compreender a diferença entre um azul e o vermelho cheirando, tocando, ouvindo. Ela só vai compreender as diferenças entre as cores pela visão. A visão é um sentido novo, que não pode ser substituído pelos outros sentidos que ela possui. Então não adianta eu tentar compreender a natureza íntima de Deus com os sentidos que eu possuo hoje. Eu só vou entender a natureza íntima de Deus quando eu me tornar espírito puro da escala espírita. Então tem um longo caminho a percorrer. É por isso que quando o homem tenta falar sobre Deus, ele constrói sistemas. Sistemas em cima de sistemas. Todos eles podem ser questionados, todos eles podem ser levantadas dúvidas. Por quê? Porque a compreensão de Deus não é possível de ser realizada por nós. Então, esta compreensão da natureza de Deus, do que é Deus profundamente, isso ainda
a gente não consegue. Então nós formamos uma ideia de Deus, nós apresentamos alguns conceitos sobre de Deus, mas essas nossas ideias, esses nossos conceitos ainda não são suficientes para compreender a natureza íntima de Deus. A nossa ideia é sempre limitada. Nós não conseguimos abarcar ainda a divindade devido às nossas limitações de sentido, de faculdade. Então, para compreender esta pergunta número 10, nós conseguimos ler ali o texto em A Gênese que explica essa pergunta número 10. Então, aqui no site do IPEAC, as obras estão colocadas não apenas isoladamente, mas ligadas entre si. Então você pode estudar um tema, uma questão de O Livro dos Espíritos, um capítulo do Evangelho, um item da revista, simplesmente usando aqui o site do IPEAC, desta maneira que eu estou explicando, que é muito simples. Aqui tem todas as obras de Allan Kardec ligadas entre si, desta forma que eu acabei de demonstrar. Então esse site foi feito para facilitar o estudioso das obras de Kardec. É claro que esse estudioso só vai encontrar aqui as obras de Kardec. Esse site não contém nada que não seja a produção de Allan Kardec. Então todas as questões, todos os temas estão ligados dentro das obras de Allan Kardec. Aqui também, se você quiser, você poderá baixar todas as obras de Allan Kardec. Por exemplo, se você entrar aqui nas obras e procurar o Livro dos Espíritos, você tem várias obras de Allan Kardec aqui. Você vai ter em francês várias edições da obra O Livro dos Espíritos, que você pode clicar e baixar. A vantagem de você ter essas edições em imagem, como eu estou demonstrando aqui, é que você tem o original, tal como Kardec publicou. Então você pode conferir se aquilo estava realmente no original francês. Por isso nós colocamos à disposição as diversas edições, porque de uma edição para outra, Kardec podia ter feito alguma alteração. Por exemplo, da edição de 57 para 60, há algumas alterações. A edição de 66 é importante, porque em 1865 há uma errata, em que Kardec faz pequenas correções nas edições anteriores. Então você altera a edição de 1866, você vê pequenos ajustes, muito poucos, que ele faz numa errata. Então aqui o IPEAC procura colocar à disposição do estudioso de Kardec todo o material necessário para estudar Kardec. Vamos dar um outro exemplo importante. Se você for aqui na última obra escrita por Allan Kardec, publicada em janeiro de 1869. Vamos fazer uma pequena ressalva. Ela é o último livro que ele escreveu, pequeno livro, porque ainda continuou escrevendo a Revista Espírita, em janeiro de 69, fevereiro, março e abril. Mas o último livrozinho que ele publicou, independentemente da Revista Espírita, foi essa obra que é chamada aí de Catálogo Racional. É um pequeno opúsculo que Kardec coloca como você deve montar uma biblioteca espírita a partir dos livros de sua época. Então, uma obra orientadora de uma biblioteca espírita. Nesse catálogo, Kardec cita vários livros. Alguns deles, ele faz pequenos comentários, ele coloca a obra e faz um pequeno comentário sobre esta obra. Então, aqui, além das obras dele, ele coloca outros livros. Nesse catálogo, tudo que ele recomenda e leu, algumas obras que nós encontramos, nós colocamos aqui também. Então, você pode fazer no catálogo e encontrar a obra que Kardec está citando, quando nós conseguimos essa obra em bibliotecas do mundo inteiro. Então, por exemplo, para citar exemplo aqui, obras diversas sobre o Espiritismo. Então, Kardec cita essa obra de Camille Flammarion, Os Últimos Dias de um Filósofo. Então, que foi traduzida por Camille Flammarion, essa obra aí desse autor que Flammarion traduziu. Então Kardec cita, nós temos a obra à disposição. Temos aqui Deus, a Natureza. Quando está em azul, significa que nós conseguimos o livro que Kardec citou. Estamos colocando esse livro aqui à disposição do leitor. Então esta obra aqui, se você clicar aqui, Eternidade Desvendada, você vai encontrar e poder baixar este livro, o mesmo texto que Kardec citou e que leu em sua época. É claro que, como a maior parte das obras aqui são em francês, você vai aqui baixar a obra em francês. Então, você pode usar o IPEAC para estudar
tudo que Kardec produziu e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que ele citou nas suas obras. Os livros que ele cita, os livros que ele comenta, vários deles você consegue baixar aqui no IPEAC. Então, o objetivo desse site é ajudar, contribuir para que o leitor que deseja aprofundar o pensamento kardeciano tenha um único local para onde buscar ou onde se dirigir para encontrar tudo aquilo que Kardec produziu, aquilo que ele leu, aprofundando assim o estudo das obras de Allan Kardec. Nós que gostamos muito de Allan Kardec e sabemos a importância do Espiritismo para a vida de cada um de nós, fizemos e continuamos mantendo esse trabalho, colaborando para que aqueles que desejam aprofundar Kardec sejam capazes de fazer isso com mais facilidade. Esse é o milagre da internet. Nos possibilita que todos nós, juntos, Kardec TV, IPEAC e todos aqueles que desejam contribuir para o estudo de Allan Kardec tenham um espaço na internet para estudar com facilidade. Esse é o mundo de hoje, o mundo em que a gente só não estuda se não quiser. Não temos mais como usar como desculpa, eu não tenho acesso, eu não tenho essa obra, eu não tenho esse livro de Kardec. Não, hoje essa desculpa não pode ser dada. Todos têm facilidade para acessar tudo aquilo que Kardec produziu e coloca à disposição de cada um de nós. E o IPEAC nasceu com esse propósito, de divulgar, de colocar à disposição toda a produção de Allan Kardec. Vejamos mais um exemplo de como a gente pode usar o site do IPEAC para estudar uma outra questão de O Livro dos Espíritos. Vejamos, por exemplo, aquela questão 495, que trata dos espíritos protetores, dos anjos guardiães. Então entramos lá em O Livro dos Espíritos, vamos procurar a questão 495, claro que você deve saber um pouco para fazer a pesquisa, a estrutura da obra, ou seja, a gente tem que saber onde vamos encontrar aquela pergunta. Então nós temos aqui, uma pergunta sobre os anjos guardiães, que está no capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então vejamos lá, anjos guardiães, e nós vamos então estudar a pergunta 495. Vejamos então a pergunta, aqui está a pergunta, em português, e também vale a mesma regra, você pode vê-la em inglês ou em francês, e aqui tem as referências, outras obras de Kardec, outras partes da produção kardeciana que tratam dos assuntos, do mesmo assunto. Então nós temos aqui a revista de 59, que trata do anjo da guarda, nós temos lá, nesta Instruções Práticas, o vocabulário que Kardec trata do anjo, e aí nós temos várias outras obras, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, que também trata dos anjos guardiães. Então você quer aprofundar a pergunta 495, o que você faz? Entra aqui no IPEAC, abre a pergunta e vai lendo cada um dos textos que tratam dessa mesma questão. E você pode ler aqui mesmo. Isso aqui foi feito para que você estude no próprio computador. Então você quer clicar, ele vai abrindo o texto correspondente. Então quer ver aqui em A Gênese, ele vai abrindo o texto correspondente. Então, usando a internet, você consegue estudar todas as obras de Allan Kardec unidas entre si. E lembro aqui também aos usuários, por exemplo, da Apple, que usam o iPhone, você também encontra este aplicativo do IPEAC de graça lá dentro da loja da Apple. Você pode abaixar e pode ler do seu iPhone. Você, é claro, pode ler de qualquer dispositivo móvel que se une à internet. Você pode abrir o site do IPEAC e estudar, portanto, as obras de Kardec de forma fácil dentro aqui do site do IPEAC. Então fica aí a sugestão nossa para que a gente possa estudar o Espiritismo segundo Allan Kardec. Esse é o nosso convite. Quem quer conhecer Kardec, está aí à disposição todo esse material. Muito obrigado e bons estudos para todos nós.